Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito, com a temática proposta crimes sexuais contra a mulher, abuso sexual, assédio. E para tanto trouxemos a doutora Bárbara Vasconcelos, secretária-geral da OAB Subseccional de Mossoró. Então não sai daí, voltamos já. Olá pessoal, quero convidar vocês para assistir o programa Palavra de Sabedoria na AD Mossoró. Não percam Palavra de Sabedoria aqui na AD Mossoró. Não percam! Não percam! Não percam! Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Nós temos aqui a honra de estar nos estúdios doutora Bárbara Vasconcelos. Doutora Bárbara, seja bem-vinda ao programa Dinâmica do Direito. Olá, doutor Nazeu. Olá, telespectadores da AD Mossoró. Obrigada mais uma vez pelo convite aqui. Estive aqui em outra oportunidade e agradeço o convite de retornar a esta casa, ao programa Dinâmica do Direito. Estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas da população. Doutora Bárbara, infelizmente, nos últimos dias, últimas semanas, nós temos sido bombardeados na mídia sobre casos de crimes sexuais contra a mulher. Ora a questão do estupro propriamente dito, ora a questão do assédio, ora contravenções penais. E trouxemos a senhora para tentar dirimir essas dúvidas. No mês de agosto teve a questão da Lei Maria da Penha, nós trouxemos o doutor Carlos Santana, homem experiente, para falar da temática. Mas como a temática ainda volta à tona, esse empoderamento, esse machismo está em voga, foi importante trazer a senhora. Acredito das que eu conheço, aqui em Mossoró, a senhora mais competente para falar não apenas a questão da advocacia, mas como pessoa, como mulher. Eu não queria trazer um profissional masculino, tinha que trazer uma mulher, uma advogada, e eu trouxe a melhor do que eu conheço. Obrigada, doutor Nazeu. Mas no primeiro bloco, a gente deixa a reserva para conhecer um pouquinho da entrevistada. A sua formação, doutora Bárbara, onde é que foi? Pois é, acabei de completar agora 10 anos, de formada. Eu me formei na Faculdade Mater Christi no ano 2007, turma 2007.1, Então agora em julho completamos 10 anos de formada, que coincide também já com 10 anos da minha vida profissional, porque assim que eu concluí a faculdade, imediatamente eu fui aprovada no exame de ordem e ingressei na advocacia, Que na verdade eu já estagiava anteriormente em escritórios e a paixão pela advocacia veio daí, do meu pai, que era advogado, e então a gente começou desde muito cedo a ter esse contato com a advocacia e esse realmente amor pela profissão veio dele, Sempre tive muito, desde pequeno, esse senso de justiça muito apurado, então eu acho que eu não poderia ter seguido em outra linha no direito que não a advocacia. Então, no caso, desde a faculdade, a senhora já tinha essa visão da advocacia? Já tinha essa visão da advocacia. Nunca foi tentada em concurso público? Ou tentou alguma vez? Eu cheguei a fazer alguns concursos públicos, enquanto estudante ainda, concursos de nível médio, porque eu ainda obviamente não tinha curso superior. Fui aprovada em um concurso para servidor do Ministério Público. Quando eu fui convocada, eu já estava formada há pouco mais de um ano. Ainda cheguei a tomar posse no cargo, mas no dia seguinte pedi exoneração, porque eu vi que realmente o que eu gostaria era de seguir na advocacia. Então eu ainda cheguei a ser servidora do Ministério Público por um dia, por 24 horas. Muito bem, isso aí reforça, que você tem que seguir, doutora, aquilo que você gosta. Exatamente. Sente prazer de estar. E sobre a questão, doutora, assim, a gente tem que contextualizar. Isso não é um fato isolado,
apesar da mídia estar reportando, doutora, mas isso é corriqueiro na sociedade brasileira hoje. A sociedade brasileira, 2017, século XXI, a senhora acredita que nós somos ainda uma sociedade machista, patriarcal? Bastante, né? Eu acho que diariamente nós vemos casos que comprovam e demonstram que ainda somos uma sociedade bastante machista, né? Especialmente aqui no Nordeste, né? Onde essa cultura, eu acho que do machismo, ela ainda está muito mais impregnada do que nas grandes capitais, nos grandes centros, né? Por sermos de interior, a criação que a gente teve realmente remonta muito ainda a esse passado, não tão distante, né? Ainda um pouco recente. E a gente vê diariamente que a gente ainda não conseguiu obter essa igualdade, ainda há muito aquele pensamento que a mulher não consegue dar conta, que a gente vê muito em ambientes de trabalho, por exemplo, que uma mulher não deve ganhar igual a um homem porque ela eventualmente vai ter um filho e vai tirar a licença maternidade, né? Então, a gente percebe que, eu estava lendo recentemente, que parece que em torno de 60% das mulheres em que têm um curso superior e que, em equiparação ao homem que tenha a mesma, vamos dizer assim, graduação, o mesmo nível, o mesmo padrão, elas recebem salários inferiores do que os homens, só pelo fato de ser homem, de ser branco e de ter um curso superior. Mas a mulher nessa mesma situação, só pelo fato dela ser mulher, ela recebe menos. Então, são culturas que, obviamente, a gente, com o progresso, com a gente modificando a educação desde os nossos filhos, é que no futuro a gente vai conseguir mudar um pouco esse pensamento, né? Então, assim, a gente ainda tem muito essa cultura quando a gente cria nossos filhos. Um dia desse eu estava falando em outro programa que criança não pode, menino não pode chorar, que menino tem que mostrar superioridade. Então, isso, às vezes, você vai incutindo isso na mente da criança desde pequeno e você vai transformando aquela personalidade em um ser realmente machista, que a mulher é um ser inferior. Então, a gente precisa realmente, desde pequeno, educar nossos filhos de que tem que haver essa igualdade, né? Então, assim, acredito que a escola tem um papel muito importante nisso. Existe aí um projeto de lei que está em andamento, mas que algumas bancadas estão tentando barrar, que seria justamente que tratar dessa questão da igualdade de gêneros na escola. E a forma como isso é abordado realmente é muito importante para que haja uma evolução desse ser humano do futuro e que, obviamente, a gente consiga modificar essa situação, esses pensamentos machistas, né, que a gente ainda tem até hoje, e a gente possa esperar que realmente as próximas gerações elas vivam e sejam criadas em uma cultura diferente da que a gente vem vivenciando. Eu acredito que nós evoluímos bastante, né? Mas ainda há muito para que a gente possa crescer e avançar aí nesse aspecto. A senhora falou um ponto importantíssimo, que é a questão da cultura, como os valores são incutidos nas crianças. Será que essas pessoas, doutora, que se sobrepõem ao sexo feminino, como é que eles foram criados? Será que também o sexo feminino, né? Fala aqui as mães, as tias, as guardiãs, estão repassando valores também? Como é que... eu percebo, por exemplo, minha mãezinha, não sei se ela está assistindo agora, mas a gente percebe que existem também mulheres machistas. É possível isso, Existem doutor? muitas, doutor. E é incrível que a gente entrando bem nessa temática da questão do abuso, por exemplo, em uma pesquisa que foi realizada, perguntando a uma mulher que foi, por exemplo, que foi vítima de uma violência, de um abuso, muitas mulheres entrevistadas acharam que a mulher foi estuprada ou sofreu justificadamente em razão da roupa que ela estava vestindo ou porque ela se comportou de uma maneira que, vamos dizer, que, entre aspas, autoriza o homem a abusar dela sexualmente. Então, assim, realmente o machismo não está só impregnado nos homens, mas na mulher também. Então, é uma questão cultural e essa questão da educação que a gente fala que recebe desde pequena. Eu mesma recebi uma educação muito rígida. Mulher tem que se comportar dessa maneira, roupa assim não pode usar, é feio isso, é feio aquilo, isso não é coisa de mulher, esse é comportamento, mulher tem que ficar quietinha, mulher tem que ser muito obediente. Então, assim, realmente a gente tem essa herança, né? Então, da mesma forma que os homens foram educados para se sobreporem às mulheres, serem, vamos dizer, uma forma de um ser superior à mulher, as mulheres foram educadas a o quê?
Mulher tem que ser dona de casa, mulher tem que lavar roupa, mulher tem que cuidar da casa, dos filhos, mas o homem, por exemplo, não tem essas responsabilidades, né? O homem tem que trabalhar, o homem tem que prover. Então, essa cultura do machismo, ela não é só ensinada aos homens, mas também às mulheres, na medida em que elas são ensinadas desde criança que elas têm que vamos dizer, esses afazeres domésticos seriam de responsabilidade da mulher e não do homem, que a mulher ela tem que se comportar, que a mulher ela não pode usar uma saia mais curta, que a mulher não pode andar em público, quando for andar em público tem que andar com a roupa muito comportada. Então, realmente, tudo isso, essa cultura vai passando também para as mulheres que receberam esse tipo de educação e, obviamente, também transmitem esse tipo de pensamento, né? E tem esse tipo de pensamento mais machista, né? A cultura do estupro. Eu, assim, não sei se isso é muito forte falar disso no Brasil. Se a gente for pegar casos, por exemplo, da Índia, países do Sudeste Asiático, existe algo bem forte nisso, para você punir uma pessoa, uma jovem, né? Tem aquele chamado estupro coletivo, acho que 2015, 2016, foi denunciado na ONU. Acho que esses casos extremos, não sei se aplica no Brasil, doutora, mas no caso, a objetivação da mulher como objeto, na música, na mídia, será que não ajuda, doutora? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje a gente faz muita apologia a certas coisas, né? Apesar de que há previsão legal ao crime, apologia ao crime, né? Então, assim, através de mídias sociais, de músicas, que você faça apologia ao crime, seja lá ele qual for. Esses funks, os proibidões, né? Certamente isso influencia bastante, né? Recentemente, eu acho que na semana passada ou na semana retrasada, eu não sei bem, mas algum funkeiro desse escreveu uma letra e bem agressivo, falando que ia pegar a mulher, alguma coisa nesse sentido. E isso gerou uma repercussão porque realmente seria uma apologia ao crime, né, ao assédio contra a mulher, vou fazer o que quiser, mas na resposta dele, né, na sua justificativa, ele tentou dizer que não seria nesse sentido de maltratar a mulher, mas seria num sentido romântico que eu não consigo entender como, né? Então, assim, realmente, e aí a gente esbarra em uma outra questão que seria liberdade de expressão. No direito, tudo às vezes é uma linha muito tênue, né? A gente vai ver até mais à frente do programa a questão de assédio, a diferença de estupro, ato libidinoso que foi excluído do Código Penal em 2009, né? De uma mera contravenção penal. Então, o que separa hoje em dia uma coisa da outra é uma linha muito tênue e cabe àquele que está interpretando aquele caso, no caso o juiz que vai aplicar a lei, se ater realmente à técnica para que também não se cometam injustiças. Então, e por outro lado, a aplicação dessa lei é feita o juiz é um ser humano, né? Então a gente chama no direito que o juiz ele tem um livre convencimento motivado. E às vezes as crenças de cada um modificam o tipo de julgado. De repente, eu julgando o mesmo caso que você fosse julgar, eu aplicaria a norma de uma forma e você aplicaria de outra. Então, o direito ele não é uma ciência exata. Então, por isso também a gente tem muita dificuldade nesse setor. E aí vem o outro lado. Casos como esse do ônibus, né, que repercutiu bastante, e a gente vai já entrar nele, e aí uns condenam o juiz porque o juiz mandou soltar e outros justificam dentro do direito, dentro da técnica, como foi que ele chegou. Mas também, por outro lado, há a mídia que faz toda, antes vamos dizer assim, de se aprofundar no tema, faz toda uma acusação. E aí a mídia é capaz até de modificar certos cenários, como é o caso que a gente tá vendo, essa questão do ônibus, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Muito bem, a doutora já antecipou aqui o clímax da entrevista, mas no próximo bloco, vamos definir, doutora, no caso, estupro, assédio sexual e as contravenções de cunho sexual. Então não saia daí, voltamos já.
Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, o segundo bloco da nossa conversa com a doutora Bárbara Vasconcelos, advogada, no caso secretária-geral da subseccional aqui em Mossoró, para falar sobre a questão dos crimes sexuais contra a mulher. Doutora Bárbara, os tipos penais têm os elementos, né, que tem que ser configurado para cada crime, para cada tipo. Então, a sociedade, muitas vezes, sabe os nomes, né? Estupro, mas abuso sexual, ou no caso esse da importunação ofensiva ao pudor. Cada um são nomes, alguns são nomes fáceis de gravar, outros mais difíceis até para quem é da área, mas cada elemento desse tem que configurar. Doutora, no caso do estupro, hoje, como se configura esse tipo de atentado, violência, né, de cunho sexual? Bom, o crime de estupro está previsto no artigo 213 do Código Penal e ele tipifica o estupro como sendo aquele ato que seja praticado com violência ou grave ameaça a fim de você forçar a vítima, no caso, a ter relações sexuais, né, ou a praticar algum ato libidinoso, né? Então ele exige que realmente tenha essa violência real, né, para que ele seja configurado. Aí existe uma diferença, porque as pessoas costumam confundir, às vezes, determinados atos com o antigo crime previsto no Código Penal, que não é mais, que seria atentado violento ao pudor, não é? E também com a contravenção penal, que não é crime, está previsto na Lei de Contravenções Penais, que é uma lei que não é um crime, é uma contravenção que não prevê prisão, pena privativa de liberdade, não é? Que confunde também, às vezes, com a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, não é? Que é uma contravenção, como o próprio nome diz, previsto no artigo 61 da Lei de Contravenções Penais. Que aí a gente tem que esclarecer bem para a população que não é um crime, né? Porque ele não é punível com pena privativa de liberdade, mas sim com multas, né? Então, ele não está no Código Penal, ele está inserido na Lei de Contravenções Penais. E existe uma linha muito tênue entre o crime de estupro, que está tipificado no Código Penal, e essa contravenção penal. Porque quando, em 2009, houve essa lei que alterou o Código Penal e excluiu o atentado violento ao pudor, que ele punia, vamos dizer assim, mais severamente determinados atos libidinosos, então, ou é estupro ou é contravenção. E aí, precisa, obviamente, que o direito, como eu falei há pouco tempo atrás, ele não é uma ciência exata. Então, quando há essas modificações legislativas, obviamente que a interpretação dessa norma ela também deve ser modificada, não é? Então, quando a gente vai tipificar aquele fato dentro do crime, o fato acontecido, então o que seria essa violência, o que seria essa grave ameaça, porque quando a gente tinha uma legislação à época diferente, os atos que constituem o que seria crime de violência ou de grave ameaça é uma coisa. Quando aquela norma passou de existir, então a gente teria que reavaliar esses conceitos do que seria violência e do que seria grave ameaça, né? Então, ao julgador que está aplicando é muito difícil, porque como eu falei no bloco anterior, o juiz, ele detém o livre convencimento motivado dele, então, obviamente, de acordo com suas crenças, com a sua formação, é que ele, analisando o caso concreto, vai aplicar aquela norma, se vai considerar estupro ou se vai considerar como uma contravenção. E realmente, às vezes, o fato em si é muito tênue essa linha para você levar ou para um crime muito grave, porque o crime de estupro pode ser até 15 anos de prisão, ou uma contravenção. Então, essa dosagem tem que ser muito bem pesado para que não se cometa uma injustiça. Para você, obviamente, não banalizar um determinado ato que merecia uma punição mais severa, como também para você não aplicar uma pena em excesso para um fato que talvez, por exemplo, você não vá condenar uma pessoa a 15 anos de cadeia por uma medida que talvez não justifique a aplicação de uma penalidade tão alta. Doutora Bárbara, na minha época de faculdade, foi a época sua também, 2007 a senhora terminou, e a gente aprendia que existia o estupro, né, que era a conjunção carnal contra a mulher, existia o atentado violento ao pudor, que a senhora citou,
que era contra o homem, né? Ou podia acontecer se fosse uma conjunção anal, né, sexo anal, era o atentado. E acontecia de uma mesma vítima incorrer em 2 crimes, né? No caso, o réu incorrer em 2 crimes. Se tivesse a conjunção pênis-vagina, era o estupro, e se também tivesse a conjunção anal, era atentado violento. Então, quando você, no caso o legislador, optou por tirar o atentado violento por dolo, de certa maneira, doutora, não deixou, assim, muitos casos sem impunidade ou não, sem a punição, na verdade, correta? Foi uma opção interessante, doutora, tirar o atentado? Isso é uma grande discussão que existe hoje, né, dentro da doutrina e da jurisprudência também, porque você passou a interpretar como estupro coisas que poderiam ser, por exemplo, enquadradas como atentado violento ao pudor. Aí eu vou fazer só uma ressalva que o atentado violento ao pudor não só necessariamente para homem, mas a mulher também. Por exemplo, pegar no seio, alguma coisa, seria, vamos dizer, uma forma de ser enquadrado como atentado violento ao pudor. E aí, hoje, a doutrina e a jurisprudência entendem que para ser configurado estupro não precisaria haver penetração, entendeu? Então, assim, hoje não necessariamente a conjunção carnal ela tenha que acontecer. Se você utilizar o emprego de violência ou de ameaça ou constranger a vítima de qualquer forma para a finalidade da prática ou chegar realmente a haver a conjunção carnal ou para um ato libidinoso, então estaria configurado o crime de estupro, certo? E essa remoção, vamos dizer assim, essa retirada do legislador do crime, dessa tipificação penal, realmente deixou uma brecha muito grande, porque ou você enquadra como contravenção ou você vai enquadrar como estupro. Essa parte dos crimes sexuais, realmente, todo mundo fala que a gente tem leis demais, né? Mas a questão da especificidade da lei ela é muito importante justamente para que você aplique vamos dizer assim, a penalidade certa ao caso concreto, né? Se houve, obviamente, essa retirada do crime de atentado violento ao pudor, poderia, obviamente, o legislador, dentro do estupro, fazer algumas especificações, que seja utilizado, fazer, vamos dizer assim, uma gradação da pena mais equivalente a determinados atos, né? Para você também, obviamente, por um ato, às vezes, uma coisa de menor potencial ofensivo a de maior potencial ofensivo, você fazer essa dosagem, não é, dessa pena. Doutora, sobre essa contravenção, a senhora pode detalhar mais um pouquinho? Algo que acontece no dia a dia, por exemplo, o ônibus lotado. Bom, a gente vai entrar nessa temática do ônibus, essa é a grande... O metrô nas grandes cidades. Polêmica do momento, né? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece corriqueiramente, mas em razão desse caso especificamente, trouxe grande repercussão, né? Eu não estou querendo aqui, obviamente, justificar a atitude do juiz, até porque o que aconteceu com a moça foi uma coisa terrível, né? Assim, abominável e que merece, obviamente, a devida punição. Mas é como aquilo que a gente estava discutindo há pouco. O juiz, ele tem que tipificar de acordo com o que está previsto no Código. Então, assim, ele não entendeu que o fato de, por exemplo, o homem ter ejaculado na vítima tenha sido um ato de violência ou de grave ameaça. E aí, obviamente, isso vai da interpretação de quem está julgando, se vai considerar isso ou não. Eu considero isso como uma violência sem precedentes, porque você imagina você estar dentro de um ônibus e você ser usada por no caso, por um homem, para ele se masturbar e praticar um ato sexual e acabar que ele ejaculou na mulher. Então, assim, eu considero isso como uma grave violência, né? Mas vai da questão do julgador. E aí, o que aconteceu? Na audiência de custódia, o juiz entendeu que, na verdade, foi uma contravenção, né? Então, é preciso que fique bem claro. Não é que ele mandou soltar dizendo que não houve crime, que o homem vai ficar impune. Na verdade, não é isso. É que, na interpretação dele, a gente está falando aqui tecnicamente, ele entendeu que a aplicação da penalidade de estupro, obviamente, seria, na penalidade, uma ação exacerbada em relação ao que foi praticado. Portanto, ele enquadrou como sendo uma contravenção, né? E aí a mídia toda fez, vamos dizer,
já condenou a pessoa, condenou o juiz, mas assim, é preciso que a gente, eu não estou, mais uma vez, repito, defendendo o juiz, eu estou explicando qual foi a justificativa que ele utilizou dentro do direito, que dá margem a esse tipo de interpretação, né? O que eu estou querendo justificar é que, em razão da nossa legislação ter essas brechas, dá margem a esse tipo de interpretação e, às vezes, se tornar um julgamento, às vezes, injusto, né? Então, a tônica da história basicamente é essa. Muito bem, estamos aqui com a doutora Bárbara Paloma para falar dessa questão de crimes sexuais. Doutora Bárbara, terceiro bloco, vamos falar de alguns casos concretos. Teve essa questão da Avenida Paulista, no ônibus lotado, mas também vamos ingressar em alguns outros casos e discutir a temática. Então não sai daí, voltamos já. TCM, dá pra ser mais, dá pra ser fibra ótica, uma tecnologia que proporciona mais liberdade, muito mais potência e estabilidade na sua conexão. Além disso, você pode compartilhar arquivos mais rápido, assistir a vídeos em streaming sem interrupção e escolher até 120 MB de velocidade. Mude agora e aproveite tudo isso. Ligue 3315-0710. Estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos aqui com a doutora Bárbara Vasconcelos, advogada, para falar sobre crimes sexuais contra a mulher. Está na mídia, infelizmente, casos têm chegado de repercussão nacional. Nesse mesmo caso, doutora, vamos começar o bloco com o caso da Avenida Paulista, que se tornou icônico, infelizmente. Mas, doutora Bárbara, a própria mídia deixou bem claro, o rapaz tinha, se eu não me engano, 15 outras passagens por crimes sexuais. Eu só acho, assim, a senhora é advogada, mas a senhora como magistrada, nesse caso concreto, como a senhora agiria? Eu vou falar como estudante, né, do direito e atuante do direito. Como eu havia falado no bloco anterior, as falhas na legislação, ela dá margem a esse tipo de interpretação e, como eu falei exatamente no final, pode acontecer que ocorram injustiças, né? Então, obviamente, quando a gente analisa um caso concreto, a gente tem que considerar todos os antecedentes e tudo. Então, no caso, o juiz tinha acesso a essas informações, né? Então, assim, mas eu até li que na sentença dele, ele observou que se tratava de uma pessoa que tinha problemas psicológicos, inclusive recomendou tratamento e tudo, mas ele entendeu que aquele ato em si, ele não seria configurado como estupro, porque no entendimento dele, o fato de ele ter ejaculado no pescoço dela, não ter tido, vamos dizer, esse contato direto da pessoa dele com a vítima, não configuraria a violência que é necessária para que seja aplicada o crime de estupro. Então, só restaria a ele aplicar a contravenção penal e assim ele justificou a decisão dele, né? Que, do meu ponto de vista, eu discordo, porque eu considero que realmente isso é uma violência. E o interessante é que no dia seguinte, que ele foi solto, ele foi preso novamente, esse mesmo agressor, fazendo a mesma coisa, né? Sendo que dessa vez ele chegou a encostar, acredito que o órgão, o pênis, na mulher, e quando a mulher percebeu que foi correr, aí sim ele usou da força para tentar impedir que ela saia, né? Então, realmente, nesse caso, ficou mais concreto, vamos dizer assim, para aplicar a penalidade de estupro, porque ele usou o emprego da força, né? Então, assim, você vê que, como eu falado nisso, é uma linha muito tênue, e a diferença entre um caso e outro que levou a esse novo ato ao Ministério Público enquadrar como sendo estupro, né? Inclusive, o Ministério Público pediu a prisão preventiva dele,
ou que ele fosse encaminhado a um hospital psiquiátrico, e aí, obviamente, a gente vai acompanhar aí como vai ficar o desenrolar dessa situação. Mas é só para demonstrar que o ato foi o mesmo, a diferença foi muito tênue entre um e outro. Então, em um, ele foi considerado como uma contravenção e no outro, ele foi indiciado como a tipificação do crime de estupro, né? Então, o mesmo ato, mas uma diferença muito pouca entre um e outro que fez com que ele fosse enquadrado. Eu acredito também que, por se tratar da mesma pessoa e ter havido uma repercussão nacional, e a gente sabe que a mídia também condena, que, obviamente, o Poder Judiciário e o Ministério Público, nesse segundo caso, também tenha sido levado, obviamente, por toda essa repercussão, a encaminhar o caso realmente para a aplicação de uma penalidade mais grave, a tipificação do estupro, né? Que já deveria ter ocorrido desde a primeira vez, mas eu acredito que tenha ajudado, nesse caso, a levar para esse lado. E tudo isso, toda essa situação, obviamente, leva a gente a fazer uma nova reflexão, né, sobre o que seria essa violência e o que seria essa grave ameaça. Então, desde esse acontecido que a doutrina e a jurisprudência do país está em polvorosa, né, no direito, todo mundo discutindo esse caso, porque, obviamente, que as decisões, elas devem acompanhar a evolução dos casos e da sociedade. Como eu disse, o direito não é a ciência exata. Então, assim, a gente tem que sempre procurar aplicar, evoluir o direito, né, de acordo com o que a sociedade evolui, com os casos que aparecem. Então, se houve essa modificação legislativa, será que a gente também não teria que modificar a nossa interpretação do que seria essa violência e do que seria essa grave ameaça? Eu acredito que tudo isso agora está sendo em discussão. Inclusive, lendo um pouco a respeito dessa notícia, eu vi que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, inclusive, vai promover agora um fórum para discutir exatamente essa situação, para propor uma alteração legislativa em virtude desse caso, né? Então, eu acredito que esses estudos e essa discussão a respeito desse tema ainda vai render aí bons frutos, se Deus quiser, para que seja, obviamente, essa legislação relacionada ao abuso sexual melhorada, não é? Doutora Bárbara, assim, foi um caso específico, nem todo mundo ficou sabendo, também não vou citar o nome dessa pseudo-celebridade aqui, mas ela foi no Facebook e disse que tinha sido estuprada no Uber, no táxi, né? O taxista do Uber teria tirado a calcinha dela e tocado na genitália dela. Ela foi nas redes sociais e disse: não vou denunciar porque não acredito na justiça. Isso é correto, doutora? Não, não é correto, né? Então, a partir do momento em que a mulher toma esse tipo de decisão, ela vai deixar impune aquela pessoa, né? Por mais que ela acredite que vamos dizer, ela não obteria a justiça para ela, mas o fato de ela, se ela tivesse registrado essa ocorrência, já ficaria lá constando aquela pessoa que cometeu a prática daquele crime, e ela pode ajudar outra mulher no futuro. Porque se ele fizer isso com outra mulher, quando essa mulher for reportar, já vai haver um registro que aquela pessoa praticou aquilo. Então, assim, e poderá, obviamente, agravar, ele tem um outro tipo de enquadramento, ser decretada a prisão preventiva. Então, assim, a gente não pode realmente deixar passar isso, né? Todo e qualquer tipo de violência, a mulher não pode ter medo, ela tem que denunciar. Tanto para o bem dela, como para as próximas pessoas, outra mulher que venha a ser vítima, então ela vai também estar ajudando essa pessoa, né? Então, a gente jamais poderá deixar de reportar qualquer tipo de crime às autoridades. No caso, a impunidade, né, doutora, fica na mente do agressor e ele vai continuar gerando aquilo. É importante que a gente esclareça que muitas vezes as mulheres acreditam que, não sei se foi o caso dela, mas que por ela estar sozinha, ela não teria como provar que aquilo aconteceu. Mas, na verdade, para esses casos de violência contra a mulher sexual, basta o depoimento da mulher, ela não precisaria levar nenhuma testemunha, né? Basta o depoimento dela, aí será instaurado o inquérito policial e aí a polícia vai tratar de investigar através dos meios que a polícia tem, né? Então, a gente precisa acabar e esclarecer a população com essa cultura de que eu não tenho como provar, que a mulher não vai provar. Então, nesses casos, tem que haver o depoimento dela, que é a partir de onde as investigações vão seguir, né? Então, a gente realmente não pode deixar de denunciar por achar que não tem provas ou que não vai haver nenhuma punição. Porque além de você estar deixando essa pessoa impune, esse agressor, né?
fique sabendo que ele poderá, obviamente, futuramente, fazer outras vítimas, né? Então, assim, você não está ajudando só você, a gente tem que ter esse pensamento coletivo, né? Esse pensamento que a gente estaria ajudando a sociedade de uma forma geral. No caso das delegacias, fica as planilhas, né, dos crimes, das ocorrências, e no caso ela poderia ser chamada em outras situações que esse mesmo taxista deve ter acontecido, ela serviria de testemunha para as outras mulheres, não é isso, doutora? Certamente, com certeza. Serviria de testemunha para identificar e, obviamente, se conseguir uma punição mais severa para essa pessoa. Com certeza. Então, estamos aqui dando esse esclarecimento, servindo essa questão social. A própria doutora afirmou que já está ocorrendo fóruns, né, conversações, palestras sobre a temática que deve ser melhor revista. E no próximo bloco, antes das considerações, vamos tentar falar da questão da Delegacia da Mulher, institutos médicos legais. Será que esses órgãos estão preparados para as vítimas de crimes sexuais? Então não sai daí, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com o programa Dinâmico Direito. Estamos aqui com a doutora Bárbara Vasconcelos, advogada, secretária-geral da OAB Mossoró, para falar sobre crimes sexuais contra a mulher. Doutora Bárbara, último bloco. Vamos tentar aqui fechar algumas pontas, ficaram soltas, mas o pessoal de casa ficar tranquilo ou não, essa questão dos nossos órgãos investigativos. Nós temos delegacias e delegacias da mulher e também institutos médicos legais. A senhora, como advogada, como mulher, a senhora acha que esses órgãos, essas entidades, estão preparadas para receber as vítimas de estupro aqui no Rio Grande do Norte? Tema bastante delicado, né? Eu vou falar aqui em Mossoró especificamente porque a gente atua, né, na delegacia aqui da mulher, e o que eu posso dizer que dos profissionais que trabalham aqui, eles são altamente preparados. O que a polícia não tem é estrutura, né? Que aí é uma outra situação, porque eu acredito que a polícia ela vai trabalhar de acordo com as suas limitações, não é? Então, em termos de recepção da vítima e de tudo, aqui, doutora Cristiane, eu tive diversas vezes com ela é uma profissional excepcional, né? E as meninas, as outras
agentes que trabalham lá. Mas, infelizmente, como tudo no Brasil, segurança pública nunca é prioridade, não é? Então, assim, nós temos delegacias desestruturadas, nem elas mesmas estão livres da insegurança, não é? Então, assim, questão de viatura, de combustível, questão da investigação em si, porque todos esses crimes são crimes que demandam uma investigação. Então, assim, realmente, a polícia, de uma maneira geral, não está estruturada para prestar, vamos dizer assim, fazer essa investigação adequada. Com relação ao IML, no caso aqui a gente tem a ITEP, não é? Também é outro que a gente vê diariamente que não tem estrutura, não tem condições para realizar adequadamente esses exames. Em 2013, existia um decreto da então presidente Dilma, trazendo melhorias justamente para essa área, para casos de violências, de abusos, tentando, vamos dizer assim, melhorar esses tipos de atendimento, por exemplo, com relação ao exame médico, não é? Que o exame médico realizado na vítima, no hospital, na unidade de pronto atendimento, ele já servisse para o inquérito policial para evitar que essa vítima ela passe por um segundo exame no ITEP, quer dizer, algo muito mais constrangedor, não é? Então, assim, preparação de psicólogos para acompanhar essas vítimas, né? Isso, pelo menos no SUS, quando há esse atendimento primeiro, se houver, por exemplo, realmente o ato sexual, dado coquetel anti-HIV, para hepatite, e ela é encaminhada, obviamente, para um serviço social que vai fazer o acompanhamento psicológico dessa vítima. Agora a gente não pode afirmar, obviamente, que é um tratamento adequado, que é um acompanhamento adequado, justamente em razão de que não há, obviamente, essa estrutura e esse suporte que a gente sabe que saúde e segurança pública no nosso país está abandonado, né? Infelizmente. Doutora, na prática, eu não sei se é tão bonito como no papel a senhora está dizendo. Assim, uma criança foi suspeita de violência sexual e a gente precisou ir com a família no Instituto, né, Médico Legal, o ITEP, no caso o ITEP aqui, e não tinha psicólogo. Como é que vai entrar com a criança numa mesa? Como é que vai explicar isso para uma criança? Uma mesa, né? Uma maca de frente para um homem que ela nunca viu na vida. Como é que se explica isso, doutora? Sem estrutura, sem psicólogo. Acho que, em muitos casos, é essa falta de estrutura mesmo que inibe a vítima de procurar. Infelizmente. É verdade. A questão do psicólogo que eu falei falei hospital e unidade de pronto atendimento, que quando ele é atendido lá, ele é encaminhado na rede pública, né? Com relação ao ITEP, que foi o caso que você citou, é aquele que eu falei, né? Realmente não tem nenhuma estrutura, inclusive eles vivem aí em greve, recentemente, esse ano, acredito, já teve uma greve no ITEP, porque eles realmente não têm estrutura nenhuma para trabalhar. Às vezes, assim, profissionais, às vezes até, vamos dizer assim, bem preparados, mas eles não têm a estrutura adequada para exercer o seu trabalho. Aquelas pontas soltas que eu falei, doutora. No caso, crime contra a mulher, sexual, estupro. O marido pode cometer contra a sua esposa? Pode, marido, namorado. É importante que a gente deixe claro que todo ato sexual praticado contra a mulher, contra a vontade da mulher, ele é considerado estupro, entendeu? Inclusive marido, namorado, e aí seria enquadrado como estupro e também na Lei Maria da Penha, porque aí há uma relação de afetividade, é diferente de um estupro por uma pessoa desconhecida, né? Porque quando há essa relação de afetividade, e aí vai ser enquadrado estupro, mas também enquadrado na Lei Maria da Penha, a mulher pode pedir medidas protetivas, não é? Ao juiz, afastamento dessa pessoa do lar. Aí é uma outra temática bem abrangente também, mas é considerado estupro. A senhora falou um pouquinho no primeiro bloco sobre essa questão comportamento de risco da mulher. Existe esse preconceito ainda, doutora? Até nas entidades, nos órgãos públicos? Existe. Eu vou citar um caso concreto, né? Por exemplo, eu era solteira ainda, eu fui vítima de um atentado, na época era atentado violento ao pudor, eu estava caminhando por volta de 5 horas da manhã e um homem passou de moto na rua e mostrou as genitálias, né? Então, imediatamente, eu consegui gravar a placa dessa moto,
me dirigi à delegacia de plantão, porque a delegacia da mulher ainda não estava aberta, porque a delegacia da mulher só funciona a partir das 8 horas. Isso era cedo da manhã e eu queria ver se ele ainda estava pela região, liguei para a polícia, mas não conseguiu pegar. Mas quando eu cheguei na delegacia, o delegado que estava de plantão, a primeira coisa que ele olhou para mim e perguntou se eu estava com aquela roupa no momento em que eu fui abordada, e eu disse que estava. Então, assim, ele insinuou que a roupa que eu estava, entre aspas, justificou a ação daquele homem. Então, assim, a gente percebe que há um pensamento muito machista ainda na nossa sociedade e o despreparo das autoridades, porque jamais um delegado era para entender que o modo como eu estivesse vestido justificasse aquele ato. Isso é uma coisa inaceitável. Então, assim, essa questão desses comportamentos de risco, que é o que eu havia falado no início, em decorrência dessa nossa sociedade muito machista, de achar que o fato da mulher estar vestida com determinada roupa dá aso a que um homem venha estuprá-la. Então, assim, no ano passado houve, inclusive, uma campanha muito forte, né, das mulheres. Eu não sei se vocês se recordam, a mulher pode ser o que ela quiser, a mulher é o que ela quer, ela veste o que ela quiser. Então, obviamente que o modo de vida da mulher, como ela age, como ela se veste, jamais poderia ser motivo causador para essas agressões injustas, né? Porque o homem, ele se veste como ele quer, ele se comporta como ele quer, mas quando é a mulher, ela é taxada de... se a mulher veste uma roupa muito curta, ela é uma... Vou dizer aqui, associa ela a uma prostituta. Isso é feio. A mulher que bebe, essa mulher aí, ela é uma vadia. Então, assim, esse tipo de pensamento é que a gente precisa modificar. E, infelizmente, esse pensamento machista, ele está inserido também em todos os setores, porque você imagina que você foi vítima de uma violência e você procura a delegacia e você obtém uma resposta dessa de um delegado. Então, isso é inaceitável, né? Então, a gente precisa realmente... Aí, mais uma vez, a mulher, ela tem que realmente saber se impor e procurar seus direitos, como nesse caso eu não desisti. Quando eu saí da delegacia, eu fui à delegacia da mulher, registrei a ocorrência, né, o processo foi encaminhado, na época, para o juizado criminal, porque foi enquadrado como contravenção, e depois disso ficou registrado. Essa mesma pessoa praticava esses atos no setor, e outra pessoa que foi vítima disso, quando foi registrar, ou seja, já tinha a minha ocorrência registrada. Então, é aquilo que eu até falei no começo, a gente não pode deixar de denunciar, porque o fato de eu ter denunciado anteriormente já ajudou essa próxima vítima. Então, essa pessoa, obviamente, já tinha uma passagem registrada pela polícia e isso vai, obviamente, influenciar, deve ter influenciado, que eu não acompanhei posteriormente, a uma aplicação de uma penalidade maior para esse agressor. Doutora Bárbara, temos um pouquinho de tempo. A questão do assédio no trabalho, doutora. No ambiente de trabalho. Qual o limite de um elogio, de um gracejo, para um assédio mesmo? Qual o limite? O limite é tudo que cause constrangimento, nesse caso, obviamente, seria considerado assédio. Aquele toque, passar a mão no cabelo, um e-mail, de um conteúdo mais, vamos dizer assim, mais voltado para de cunho sexual. Às vezes até você saber de um segredo da pessoa e você usar isso como ameaça, como chantagem para que ela faça determinada coisa, oferecer uma carona com segundas intenções, né? E tudo isso é considerado assédio sexual. Então, toda e qualquer ação dentro do ambiente de trabalho que venha causar realmente algum constrangimento para a mulher seria considerado como assédio. Esse ano, acho que no meados desse ano, um grande ator global, né, foi, no caso aqui, denunciado, nem sei na rede social, né, de que teria, né, passado a mão numa jovem, acho que era maquiadora, né, e ela foi na mídia, né, usou as redes sociais, teve aquela pressãozinha sobre ele. Eu acho que será que só essa declaração pública, doutoras, funciona, é importante? As redes sociais, esse contexto de redes sociais, ou a gente não pode esquecer da delegacia, né, de instaurar um? Não, com certeza a gente não pode esquecer de instaurar, de fazer o procedimento formal, né, para que fique registrado e isso conste da ficha criminal daquela pessoa, né? Mas, por outro lado, essa questão da mídia e das redes sociais, ela
tem dois pesos e duas medidas, né? Por um lado, às vezes é bom, porque ele pode chamar atenção para determinado caso, como foi esse, né? Então, assim, o fato dela ter denunciado nas redes sociais, se ela tivesse ido só para a delegacia, talvez o caso não tivesse tido o alcance que teve. Isso de certa forma, pode ajudar outras mulheres, né? Despertar isso que tenha acontecido com alguma mulher e ela tenha se reservado. Então, às vezes, ela pode tomar aquilo como exemplo, não, se ela fez, eu vou fazer também. Mas, por outro lado, essa parte da execração pública também é um pouco complicado, porque a gente tem mania de condenar a pessoa antes de ter havido um processo penal, uma sentença, então, assim, de ter dado a oportunidade daquela pessoa se defender. Então, às vezes, a gente condena antes de haver, obviamente, uma resposta formal, né, da justiça, falando assim, em termos bem claros para as pessoas entenderem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a mídia e as redes sociais, elas podem ajudar, mas elas também podem prejudicar bastante, porque às vezes elas podem condenar uma pessoa antes mesmo da justiça, dela ter se defendido na justiça ou de haver uma condenação formal judicial, né? Doutora Bárbara Vasconcelos, a minha alegria ter a senhora aqui em nosso meio, né? Ter agraciado com tantas informações, né, importantes e relevantes. Muitas vezes o jornalista apresenta um fato e não tem esse conteúdo técnico com essa clareza que a senhora nos colocou. Em nome da TVAD, de toda a equipe, meu muito obrigado. Obrigada, Nazeu, obrigada, TVAD. Gostaria de, em nome da instituição, agradecer o convite, não é, de a gente estar aqui mais uma vez prestando aí esclarecimentos à população. Espero que as nossas palavras tenham conseguido chegar realmente aos telespectadores e fazer compreender toda essa situação e deixar aqui uma mensagem a todos que nos assistem, não é? Que se você passou por alguma situação desse tipo, que procure as autoridades, né? Que faça a denúncia formal para que a gente consiga, obviamente, ter uma punição para esses agressores, não é? E também uma mensagem de que a gente procure desmistificar muito essa questão do machismo, que procuremos educar nossos filhos, né, corretamente, ensinando que deve haver a igualdade de gêneros, que não deve haver essa diferenciação entre homem e mulher, e aí a gente estaria, obviamente, cumprindo o nosso papel na sociedade de formar pessoas melhores, cidadãos melhores, e aí, quem sabe, no futuro, né, a gente tenha essa esperança de ver essa melhora e ter a certeza que a gente contribuiu para essa modificação dessa cultura do machismo na sociedade. Doutora Bárbara, a senhora é uma demonstração viva da competência da mulher. Okay? Muito obrigada a todos. Então, estamos felizes, mais um dinâmico direito de cunho explicativo, explanando essa questão dos crimes sexuais contra a mulher. A mulher tem que ser respeitada, né? Tem que ser amada, tem que ser promovida a igualdade, como ela falou, de gêneros, independente, né? E não haver essa questão da submissão. Essa questão de submissão ficou, né, na época da escravidão, há 5.000 anos atrás, né, na Idade Antiga, apesar do nosso Brasil ter um histórico negativo nesse sentido, né, no século XVIII, mas a gente tem que deixar essa submissão para os livros de história. Nós estamos no século XXI e nós temos que observar a mulher como um ser produtivo, né, competente no mercado de trabalho. A gente que atua na área jurídica, né, juízas, né, promotoras, delegadas, como a senhora falou, em todos os ambientes de trabalho, né, em pé de igualdade, tanto intelectual, moral e essa questão dos crimes contra a mulher de cunho sexual, acho que abala mais, acho que o íntimo da mulher, né, doutora Bárbara? Certamente. Ela pode tomar um banho, né, mas essa questão vai levar ela para o resto da vida. Eu acredito que os efeitos psicológicos dessa violência, já que a gente pode falar em violência psicológica, às vezes é muito maior do que a questão física, né? Então, assim, acredito que a mulher que realmente foi vítima de uma violência brutal nesse sentido, ela vai carregar aquilo consigo para sempre. Assim, eu acredito que você pode fazer um tratamento e um acompanhamento psicológico, mas eu acredito que nunca você vai conseguir recuperar 100% daquilo, né? Realmente é uma mancha que fica na mulher que é irreparável.
doutora Bárbara falou, não se acomodar, né? Representar, prestar queixa, seguir até o fim do processo, doutora Bárbara, porque muitas vezes a pessoa dá aquele empurrão inicial e não acompanha, né? Não sabe como é que está, não vai reconhecer quem deve ser reconhecido e no caso aí, botar para frente no popular processo. Então, estamos felizes. Até o próximo do sábado, com mais um Dinâmica do Direito, com pessoas tão competentes como a doutora Bárbara